Filhinhos, boa noite, que Deus abençoe a vida de todos. Eu os convido a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor, conforme foi narrado pelo apóstolo e evangelista Mateus. E nós haveremos de dar continuidade à exposição do capítulo 4, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, capítulo 4. Peço aos irmãos que se atentem para, se porventura tiver alguém ao seu lado sem a Bíblia, que os irmãos ofereçam, se aproximem, para que todos possam acompanhar a leitura do texto sagrado, do texto inspirado. E ali no capítulo 4, meus irmãos, nós vamos hoje nos deter nos versículos 18 a 22. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Meus irmãos queridos, o evangelista Mateus, como temos aprendido, como temos visto nas exposições deste evangelho, ele tem, a partir do capítulo 4, este desejo de mostrar para os seus leitores que Jesus, ele é o grande mestre da lei, o grande mestre enviado por Deus, superior a Moisés. É por esta razão que esta parte central do Evangelho, que inicia no capítulo 4 e vai ali até o capítulo 25, 26, ela gira em torno de 5 grandes sermões de Jesus. Sendo que, da mesma maneira como Deus falou ao povo de Israel no deserto, por meio de Moisés, autor de 5 livros que são a base do relacionamento pactual, da aliança de Deus com Israel, os livros chamados de Pentateuco ou Torá, Jesus, com 5 grandes sermões, deu a entender a este novo Israel, as pessoas que ele chama ao arrependimento e ao discipulado, qual é o teor do reino que ele veio inaugurar. Nós sabemos, meus irmãos, que o reino que Deus inaugurou através de Moisés, a nação de Israel, é um reino que tem promessas espirituais, mas que foi constituído como um reino político, como uma nação entre outras nações. No entanto, o reino que Jesus veio inaugurar é o reino dos céus, demonstrando que este reino é puramente espiritual, que ele não reina através de instituições políticas, mas sim através do poder e do Espírito de Deus no coração dos seres humanos, atraindo as pessoas a Jesus. E nestes 5 sermões, Jesus nos fala sobre este reino. Mateus, portanto, tendo nestes sermões, e nós daqui a pouco adentraremos no primeiro deles, o Sermão da Montanha, que começa do capítulo 5 até o capítulo 7 deste evangelho. Mateus, então, ele vai contando as histórias dos encontros, dos feitos, dos milagres, das realizações, dos diálogos de Jesus. E essas histórias são contadas não em uma linha do tempo. Mateus não se preocupa propriamente, tal como faz Lucas, o historiador, com os eventos em uma ordem cronológica, mas em uma ordem temática. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero que os irmãos entendam que
os eventos que Mateus relata são luz, são exemplos práticos, são situações tangíveis que ilustram os temas que haverão de ser abordados nos sermões. É por isso que este final do capítulo 4, depois de o Senhor Jesus ter vencido o tentador e superado a primeira e grande tentação, nós temos 3 relatos, 3 sessões, dos versículos 12 a 25, que nos falam de um tripé. Quando nós observamos um tripé, nós poderíamos nos perguntar, qual pé é mais importante? Todos, não é verdade? Porque se você tira um pé do tripé, o tripé cai. Não importa qual deles. E aqui nós temos um tripé do ministério de Jesus, daquilo que ele veio fazer. A partir do capítulo 4, Mateus relata do que consiste, qual é a natureza, qual a essência do ministério de Jesus. Vimos na semana passada que o pé primeiro deste tripé é o ministério de pregação. A principal e primordial tarefa de Jesus não foi fazer milagres, mas foi pregar o Evangelho. Foi anunciar aos pecadores a graça de Deus que estava sendo a eles oferecida por aquele que morreria pelos seus pecados. O Evangelho é o primeiro passo para qualquer um entrar no reino. Por isso, o versículo 17, o contexto logo anterior ao texto que lemos, traz aqui a síntese da mensagem de Jesus, deste primeiro pé, deste tripé do ministério de Jesus. E a síntese da mensagem é, podemos dizer assim, uma compilação de toda a mensagem do Antigo Testamento, quando os profetas de Deus do Antigo Testamento chamavam o povo dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas agora acrescentando aquilo que os profetas não poderiam fazer, pois eles anunciavam um reino futuro. João Batista, como aquele que fora o precursor de Cristo, e o próprio Cristo, acrescentam ao chamado ao arrependimento a entrada no reino, porque Jesus é a porta deste reino. Por meio dele temos acesso a Deus, por meio da obra que ele haveria de realizar, nós temos acesso a Deus através do perdão dos pecados. A pergunta então que nos cabe neste ponto é a seguinte: já que entramos no reino pela fé em Jesus, pelo arrependimento dos pecados, que é uma boa consciência para com Deus em relação às nossas próprias faltas, com um sentimento de pesar pelos nossos pecados e com um desejo sincero de andarmos nos caminhos do Senhor, recebendo dele a sua graça que nos revigora, que nos traz alento. Como então devemos seguir a Jesus? E aqui, então, entramos no segundo pé do tripé, o discipulado. Aqueles que se arrependem, aqueles que se convertem dos seus pecados, aqueles que creem no Senhor Jesus, são agora convidados por Ele para serem discípulos. E nós temos aqui Mateus relatando o convite que Jesus faz a 4 pescadores, a 4 homens que eram aparentados. Irmãos, 2 irmãos, Pedro e André, mais 2 irmãos, João e Tiago, que são agora convidados, são chamados por Jesus para serem seus discípulos. Meus irmãos, a primeira coisa que deve ficar clara para nós, ao entrarmos neste texto, é que Mateus não nos conta a história toda. Mateus, como eu disse no início, ele pega uma parte da história para ilustrar o ponto de que Jesus tem um ministério de pregação, e como fruto deste ministério de pregação, ele também tem um ministério de discipulado. Mas para entendermos tudo o que está acontecendo aqui, nós devemos, primeiramente, queridos irmãos, saber de 2 coisas, a fim de interpretarmos a Bíblia corretamente. E este é o princípio que a própria Bíblia estabelece,
Escritura interpreta Escritura. Devemos entender que o Evangelho de Mateus não pode ser tomado de forma isolada. Mateus não conta toda a história, não porque Mateus não a soubesse, não porque Mateus não a conhecesse, não porque Mateus a esquecesse, mas Mateus não conta toda a história, primeiro porque este não era o propósito do seu Evangelho, mas o Evangelho de Mateus faz parte de toda a palavra de Deus, e este é o segundo ponto que devemos nos atentar ao abordarmos um texto como este. A mente do Espírito Santo, a mente de Deus está por trás da mente de todos os autores sagrados, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, no caso aqui os 4 evangelistas. Por esta razão, meus irmãos, só podemos entender plenamente o que está acontecendo nos evangelhos se fizermos uma leitura harmônica dos evangelhos, entrelaçando os textos numa ordem cronológica dos eventos. Nós já fizemos isso na semana passada, os irmãos devem se lembrar que uma das primeiras características, ou a primeira característica do ministério de pregação de Jesus, é que o ministério de pregação de Jesus trouxe sobre ele rejeição. E é o que está nos versículos 12 e 13, mas de maneira implícita. Entre os versículos 11 e 12, como já disse, nós temos aqui um intervalo de mais ou menos 12 meses, um ano. E neste um ano, entre o batismo de Jesus, a tentação que ele fora submetido no deserto, pela orientação do Espírito Santo, nós temos um ministério extremamente bem sucedido. Jesus começa seu ministério na Galileia, e ali, como nós lemos em nossa liturgia, em João no capítulo 1, ele já tem discípulos seguindo, e alguns discípulos começam a seguir Jesus, entre eles, André, Pedro, o discípulo anônimo do 4º evangelho, que é João, Natanael e Filipe, sem contar outros. Estes discípulos saem da Judeia, onde Cristo havia sido batizado, e vão com ele para Galileia. No capítulo 2 de João, que é o único evangelista que nos narra o primeiro ano do ministério de Jesus, Pedro, André, João, e podemos até nos aventurar a dizer, também Tiago, participam de um casamento, as bodas de Caná. E ali eles veem Jesus operando o seu primeiro sinal, ele transformado em vinho. Porque lá é dito em João 2, a partir do verso 11, que Jesus fez aquele sinal para que os seus discípulos crescem nele. E eles creram. Saindo dali, continuando o capítulo 2 de João, eles vão com Jesus para Jerusalém. Jesus começa a ser alguém conhecido, mas por purificar o templo pela primeira vez, tirando do templo os cambistas e vendilhões, fato que ele faria uma segunda vez no último ano do seu ministério, e que levaria Jesus a ser ainda mais perseguido pelos sacerdotes do Sinédrio, aqueles discípulos já começam a temer, porque Jesus é ameaçado de morte. Jesus então sai da Judeia, mesmo tendo muitas pessoas que o seguiam, e o final do capítulo 2 conclui, Jesus não confiava neles, porque o Senhor sabia o que é a natureza humana, mesmo que eles dissessem crer em Jesus. Jesus então volta para a Galileia. No percurso, ele para em Samaria. Em Samaria ele prega para uma mulher e para uma cidade. Aquela cidade se converte, João capítulo 4. E eles chegam à conclusão, este é o Salvador do mundo. E percebam, meus irmãos, em todos estes episódios, quem acompanhava Jesus? Quem havia saído para buscar alimento enquanto ele permanecia junto ao poço de água? Os seus discípulos. Que discípulos? Leia lá o primeiro capítulo de João. André, Simão, que Jesus já havia dado a ele o nome de Pedro, o discípulo anônimo, que é João, Filipe, Natanael, provavelmente Tiago, irmão de João. Aqueles homens já estavam andando com Jesus há alguns meses. Mas eles então voltam para Nazaré, a cidade natal de Jesus. E nós vimos na semana passada o que acontece em Nazaré.
Jesus declara publicamente em uma sinagoga que ele é o Messias, o ungido do Senhor, lendo o capítulo 61 de Isaías, e o Espírito do Senhor Deus me ungiu, e dizendo, estas palavras se cumpriram hoje. O que o povo de Nazaré faz com Jesus? Aquele filho do carpinteiro que eles conheciam desde tenra infância, que eles viram correr, soltar pipa nas ruas de Nazaré, brincar com os amigos, só não viram ele pecar, mas viram ele brincar, crescer. Talvez esse moço fez uma mesa para mim. Quem é esse moço? Ele está falando que é o Messias? Peguem este moço, lancem-o de cima da montanha. Jesus, então, com o seu poder, se furta deles, e eles o expulsam de Nazaré. Então, isso é narrado em Marcos capítulo 1 e em Lucas capítulo 4, Jesus vai para a cidade de um desses seus discípulos, para a cidade de Pedro, Cafarnaum. E ali ele chega à casa da sogra de Pedro, que estava com febre. Jesus cura a sogra de Pedro, as multidões vêm até ele, e ele passa a residir naquele lugar, de maneira a ter ali a sua sede, a sede do seu ministério, e dali percorrer todas as cidades e vilas circunvizinhas na Galileia, para cumprir a profecia de Isaías 9, conforme está em Mateus 4, versículos 14 a 16, levando a palavra de Deus àqueles que estavam em trevas de morte, de pecado e de ignorância. Mas, meus irmãos, lembrem-se, Jesus estava sendo terrivelmente rejeitado. Fora ameaçado de morte na Judéia, é ameaçado de morte na Galileia. Só quem o recebia eram os samaritanos, que os seus discípulos tinham aversão a samaritanos. Os irmãos devem se lembrar que foram exatamente Tiago e o seu irmão João que pediram ao Senhor que lançasse mais tarde fogo do céu em uma cidade samaritana. Eles olham para Jesus, olham para a situação, e o que eles fazem? Vamos voltar para o nosso trabalho. Está complicada a coisa. Vamos voltar para a nossa atividade? Vamos pescar? Estes homens voltam à sua prática habitual. Já que estavam em sua cidade natal, já que estavam de novo em meio aos seus parentes, eles voltam à sua atividade habitual. No entanto, meus irmãos, o foco do Evangelho não são as pessoas que são interlocutores de Jesus. O foco do Evangelho é Jesus. O foco da Bíblia é Jesus. E aqui, em especial, nós observamos que o texto nos apresenta Jesus como aquele que é fiel e persevera em sua obra. Esta é a ideia central. Embora haja rejeição, embora os discípulos fiquem desanimados e até o abandonem, Jesus persevera em sua obra. No versículo 18, nós temos a ideia de que Jesus persevera em seu ministério. No versículo 19, Jesus persevera no seu chamado, na vocação dos seus discípulos. E nos versículos de 20 a 22, Jesus persevera em capacitar os discípulos a quem ele chama. Jesus persevera em seu próprio ministério. Jesus persevera na sua vocação, no seu chamado, em chamar as pessoas a si. E ele persevera em capacitar aqueles a quem ele chama. Esta é, meus irmãos, a divisão que encontramos neste texto, que ilustram a maneira pela qual Jesus realiza o discipulado. O discipulado não está focalizado no aluno, no discípulo, mas o discipulado está focalizado no mestre, naquele que discipula, porque embora os alunos sejam fracos, frágeis, embora os alunos possam desanimar, embora os discípulos possam fraquejar, o mestre não desiste da obra de discipular os seus discípulos. Ele persevera. E o versículo 18 já nos dá essa ideia. Mateus descreve a cena de uma maneira extremamente dinâmica. Jesus caminhando junto ao mar da Galileia. Se nós pegarmos o contexto de Marcos 1, 16 a 20, onde este mesmo texto é narrado, nós sabemos o que Jesus fazia.
Não era uma caminhada matinal na praia para melhorar o condicionamento físico, para melhorar a respiração, mas o evangelista Marcos nos diz que ele caminhava junto ao mar para anunciar o evangelho às multidões. Seus discípulos acovardaram-se diante da perseguição. Jesus não os repreendeu. Jesus não foi contra eles com palavras severas e duras, mas ele os arrastou, como tem sido a moda usar esta frase, pelo exemplo de perseverar. Ele continuou a obra, ele continuou caminhando pela praia e anunciando aos pescadores, às multidões, o evangelho do arrependimento para entrarmos no reino dos céus. E como era costume naquela época, já que não tinha Jesus à sua disposição avanços tecnológicos como o microfone, e a técnica mais comum para falar a uma multidão era ou levar a multidão para um lugar descampado, subir a um lugar alto para que a voz ecoasse, ou então levar a multidão para um lago, no caso aqui, o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, ou para o litoral, e ali, tomando uma distância da praia, dentro de um barco, você fala e sua voz ecoa, reverberando por meio da água. Não sei explicar este fenômeno, os físicos podem explicá-lo, mas assim funciona e dá certo. Então Jesus, tendo essa multidão seguindo, caminhando junto ao mar, Lucas nos conta, em Lucas no capítulo 5, o que ele faz. Ele chama estes homens e diz: com licença, meus queridos, vocês estão pescando? Estamos. E aí, como que está a pesca? Senhor, noite toda pescando, nem um lambari, nada. Vocês podem então me emprestar o barco, para eu subir nele e daqui falar à multidão, enquanto vocês terminam seus afazeres? Fica à vontade, Senhor. E Jesus então prega o evangelho às multidões, sem de maneira nenhuma constranger os seus discípulos, a não ser constrangendo-os pelo seu exemplo de perseverança em seu ministério. Mesmo tendo sido ele ameaçado na Judéia, mesmo tendo sido ele expulso de sua cidade natal. Já pensou, meus irmãos, pessoas com quem você foi criado desde criança, agora te odiando e te expulsando da sua cidade, querendo te matar, te lançar de cima de um monte. Talvez nós, seres humanos fracos e pecadores, diante de uma situação dessa, íamos querer uns 30 dias de afastamento ou mais. Não aguento, deixa eu dar um tempo, está pesado demais. Mas ele pregava, ele anunciava, ele chamava os pecadores ao arrependimento, e ele sobe naquele barco, mesmo entendendo a fraqueza, a fragilidade dos seus discípulos, e sem de maneira nenhuma reprimi-los, sem de maneira nenhuma trazer uma palavra de admoestação. Ele simplesmente faz o que ele veio fazer. Ele persevera em seu ministério, porque ele é a fiel testemunha. Ele dá o testemunho fiel sobre si. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Salvador. Ele chama os homens ao arrependimento, porque somente nele há salvação. Ele não coloca diante de seus interesses e diante de sua escala de prioridades e valores a sua própria vontade, mas ele coloca como prioridade para si mesmo o fazer a vontade do Pai e, em amor, alcançar os pecadores perdidos, mesmo que isto o coloque em riscos. E quando nós observamos o que acontece, somente Lucas nos fala de algo extraordinário, de uma ação sobrenatural realizada por Jesus naquele contexto. Se os irmãos pegarem os comentaristas modernos, e dá um pouco de tristeza ler os comentaristas modernos, quando nós nos atemos aos evangelhos, porque eles tendem a interpretar os evangelhos apenas de forma literária, como se fossem textos estanques, textos separados uns dos outros, como se Mateus, Lucas, Marcos, João não tivessem convivido, não tivessem conversado, e acima de tudo, como se estes homens não fossem inspirados pelo mesmo Espírito que falava através deles. Então, Hendrickson, por exemplo, vai dizer que Lucas 5 não está em paralelo com Marcos 1 e Mateus 4, a partir do verso 18.
Mas quando olhamos os comentaristas do passado, como Matthew Henry, como Calvino, todos eles entendem que os 3 evangelhos estão narrando o mesmo evento. Jesus chamando os seus discípulos, ali no mar da Galileia, dentro do barco, após eles chegarem em Cafarnaum. E se os irmãos lerem o contexto de Marcos 1 e o contexto de Lucas 4, verão que é o mesmo contexto. Chegar em Cafarnaum, fazer muitos milagres, afastar-se das multidões, porque elas eram ávidas apenas por milagres, mas não estavam interessadas na pregação. E depois disto, reunindo uma nova multidão para ouvi-lo, ao invés de reunir uma multidão que buscava Jesus só pelos milagres, Jesus então, após a pregação, chama aqueles discípulos desanimados para renovarem o compromisso do discipulado. Mas o que acontece em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 a 11? Após Jesus ter feito aquele sermão, e eu imagino que o coração de Pedro, o coração de André, o coração de João e de Tiago já estava pequenininho. Pensem bem, eles, que vergonha, nós estamos desistindo. Depois de um ano andando com esse homem, sendo perseguidos de fato, mas vendo as coisas extraordinárias que esse homem faz, vendo as coisas, ouvindo as coisas maravilhosas que ele fala, contemplando a santidade desse homem, nós estamos aqui pescando. E o pior, não pegamos nada. Largamos a Jesus pelos peixes e nem um peixinho nós pegamos. Após aquela situação constrangedora, de um constrangimento santo e amoroso que é provocado no coração pecador pela palavra, Jesus falou assim: Pedro, joga a rede ali do lado. Jesus aqui está no raso, está de manhã, não pega peixe de manhã nem no raso. Mas debaixo das tuas ordens, Senhor, eu lançarei a rede. E nós conhecemos a história do milagre da pesca maravilhosa que se deu neste contexto, conforme nos relata Lucas. Pedro, então, ao puxar as redes, não podia trazer aquelas redes de volta ao barco, tamanho peso de tantos peixes grandes que se avolumavam nas redes daqueles pescadores. Pedro, então, chama os seus companheiros: João, Tiago, Zebedeu, ajudem-nos! É peixe demais. Eles chegam, recolhem as redes. Imagino eu, Jesus sentado, vendo aquela cena. E após aquela cena, Jesus se coloca diante de Pedro, o fita. E o que Pedro faz? Lucas nos narra o que ele faz. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. E ali, a partir do versículo 1 até o 11, nós temos a narrativa desta história, que agora eu conto. E nós temos a reação de Pedro. Versículo 8. Vendo isto, então Jesus esperou, pegaram os peixes, encheram os barcos, como se Jesus estivesse dizendo: ó, eu preguei, vocês pescaram, vocês não pegaram nada, agora eu fiz um milagre, está vendo o tanto de peixe? É peixe que vocês querem? Eu dou peixe também. É peixe. Vocês acham que é vocês que sustentam a vida de vocês? Olha quem sustenta vocês. E aí Pedro vê aquela situação e diz: prostrou-se Pedro aos pés de Jesus, Lucas 5,8, e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Senhor, vai embora, me deixa, Senhor. Eu sou um pecador. Eu não sou digno de te seguir. Bem de Pedro essa reação, né? Radical, né? 8 ou 80. Senhor, não tem como, eu te rejeitei. Na hora que as coisas apertaram, eu vacilei. Eu voltei para o barco. Eu voltei para a pesca. Eu voltei para a vida cotidiana, Senhor. O Senhor outro dia curou minha sogra, fez maravilhas, mas quando o Senhor foi expulso de Nazaré, eu temi por mim, pela minha família, pela minha sobrevivência, pelos meus bens, pelo pão, pelo sustento. Eu coloquei todas essas coisas no cálculo e esqueci que o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o mantenedor da vida, o Senhor é dono de peixe, o Senhor é dono de pão, o Senhor é Deus. Retira de mim, Senhor. Mas Cristo persevera em seu ministério. E o ministério de Cristo é chamar pecadores ao arrependimento e chamar pecadores
ao discipulado. Pedro se arrependeu. Pedro reconheceu sua insignificância. A perseverança, a glória e o poder de Cristo, a sua fidelidade como autor e consumador da fé ficaram evidentes, e diante de Cristo fica ainda mais clara a insignificância, a pequenez, a fragilidade de Pedro, do homem, de todos nós. E é neste contexto de arrependimento que nós observamos a segunda marca do discipulado de Cristo. Cristo persevera em nos chamar para ser seus discípulos. Cristo persevera em nos vocacionar para segui-lo. A vida cristã, meus irmãos, é marcada por muitas quedas, por muitas dificuldades, por muitos transes, perplexidades, abatimentos, mas aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que se arrependem, sempre ouvirão Cristo os chamando para si. E Cristo então faz o convite e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro, até então eu te chamei para vir comigo, para andar comigo, mas agora eu quero te chamar para vir após mim. O chamado não é apenas, como salienta Marcos, fazendo ali uma narrativa focalizando o ministério, mas aqui Mateus não focaliza apenas o ministério, que é pescar homens, mas o chamado é para seguir a Jesus, ir após ele. E para onde ele estava indo, meus irmãos, se não para a cruz? Por que o abatimento? Por que a desistência de Pedro e de André, de Tiago e de João? Por que eles desanimaram, se não por causa dos perigos, da rejeição, das ameaças, da morte? Mas agora Jesus fala: vinde após mim, sejam meus discípulos, aprendam a negar a si mesmos, como eu tenho negado a minha glória por amor de vós. Aprendam a renunciar o seu eu e a tomar a sua cruz, como eu haverei de tomar a minha cruz e beber o cálice da ira de Deus por amor de vós. Vinde após mim. Meus irmãos, Pedro e André souberam tanto o que significa este chamado, vinde após mim, que passados algumas décadas após esse episódio, Pedro foi crucificado em Roma, de cabeça para baixo, e após ser crucificado, antes de desfalecer, queimado vivo. E André, porque diante dos seus algozes disse: estou alegre, pois morrerei como meu Senhor numa cruz. Os seus algozes, para espezinhá-lo, falaram então: você não vai morrer numa cruz não, André. Você vai morrer em um X. E o crucificaram em um X. É por isso que aquele símbolo de linhas férreas é chamado de cruz de André. Ele foi crucificado em um madeiro em forma de X, com suas pernas arqueadas e também os seus braços, sofrendo dores terríveis. Ambos, conforme nos diz Eusébio na sua história eclesiástica, morreram martirizados. Eles seguiram Jesus até o martírio. Vinde após mim. E na medida em que vocês aprenderem comigo, como meus discípulos, seguindo o Mestre, sendo como ele, humilde, esvaziando-se de si mesmos, sendo amorosos, buscando o interesse dos outros, tendo compaixão das ovelhas perdidas, apregoando o reino, colocando a causa do Senhor e do seu reino em primeiro lugar, buscando este reino acima de tudo, vocês serão pescadores de homens. Por que querem pescar peixes? Se o peixe eu posso dar, façam a minha vontade, busquem o meu reino, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês levarão a grande rede, que neste evangelho, no capítulo 13, nas parábolas do reino, é o próprio anúncio do reino. E esta grande rede haverá de recolher os peixes, que são os homens que ouvem o evangelho. Estes serão recolhidos para a glória eterna. Outros que não crerão serão lançados na condenação, mas vocês serão usados por Deus para a expansão do seu reino, pescadores de homens. Jesus os chamou mais uma vez. E meus irmãos, quando nós observamos o final do ministério de Cristo na terra,
quando ele ressurge em glória, estes homens ali, conforme narra João no final do seu evangelho, capítulo 22, eles estavam mais uma vez fazendo o quê? Pescando, desanimados, sem saber o que fariam. E Jesus, lá da praia, já tendo feito o fogo, já tendo preparado o pão e peixes, ele lá da praia diz: amigos, lancem a rede do lado do barco. Quando eles tomaram a rede após mais uma pesca frustrada, sem nenhum lambari, eles trouxeram grandes peixes. E Pedro e João, que participaram deste episódio, eles lembraram: aquele que nos chamou persevera em seu chamado. Aquele que nos chamou, ele sempre renovará a sua vocação sobre a vida dos seus filhos. Ele nos chamou para sermos seus discípulos. E é Ele que nos haverá de fazer perseverar neste chamado. Finalmente, meus irmãos, nos versículos 20 a 22, concluindo o ensino que Mateus nos traz sobre o discipulado de Jesus, nós observamos aqui que Cristo, Ele persevera, não apenas em seu próprio ministério, não apenas em chamar os seus discípulos, mas Ele persevera em nos capacitar, como seus discípulos, a segui-lo. Então nós vemos as reações daquelas pessoas. Nós sabemos, queridos irmãos, que só podemos reagir positivamente ao chamado de Jesus se Ele mesmo nos atrair a si. Foi Ele que ensinou esta verdade aos seus discípulos quando declarou: muitos são chamados, mas poucos escolhem. Se Jesus fosse arminiano, assim seria o versículo. Mas a verdade de Deus é: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque aqueles que o Pai me der, conforme está em João, no capítulo 6, estes vêm a mim, e aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Paulo, falando destas verdades, declara em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou e Ele nos dará forças para o seguirmos e perseverarmos. E quando desfalecermos, os nossos joelhos ficarem trôpegos, os nossos pés vacilarem, Ele nos fortalece a continuarmos. Então, versículo 20, eles deixaram imediatamente as redes. Mas com uma pedagogia dessa, não é verdade, meus irmãos? Com um mestre desse, que lições importantes. O exemplo de ensinar, o exemplo de prover, o constranger sem humilhar, o atrair a si, o chamar, o capacitar. E agora estes homens, cheios da graça de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, imediatamente deixam as redes e o seguiram. O versículo 21, para trazer um teor ainda mais acentuado da decisão daqueles homens de agora entrarem de tempo integral, definitivamente, com todo o seu ser, neste discipulado de Cristo, acentua: Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam em companhia de seu pai, trabalhavam com ele. Eles, ao serem chamados por Jesus, deixaram o barco e também deixaram o seu pai. Não quer dizer que o abandonaram, mas eles não mais trabalharam com seu pai a partir daí, eles não mais tiveram uma vida em torno dos interesses da sua família e do seu pai a partir daí. O chamado de Cristo e do Evangelho sobrepujou os interesses da família. Não é assim que Cristo nos ensina? Quem amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, esposa, esposo, filho, quem amar quem quer que seja, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso não quer dizer que não devamos amar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, sogro, sogra, parentes. Devemos amar, mas não na mesma proporção, não na mesma estatura do amor que devemos somente a Cristo, porque Ele é Deus, e como Deus, devemos amar a Deus de todo o nosso coração,
de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E este amor demonstra-se em seguirmos a Jesus. Eles seguiram a Jesus. Eles deixaram as redes. Eles deixaram o convívio da família, não o abandono da família, porque a Bíblia não vai nos mandar transgredir o mandamento de honrar pai e mãe, mas deixaram o convívio da família, e eles seguiram a Jesus como seus discípulos. É importante salientar, meus irmãos, que o discípulo e o apóstolo são termos bíblicos para funções diferentes. Jesus teve mais de uma centena de discípulos, e a palavra discípulo quer dizer alguém que está sendo ensinado, um aluno. E os apóstolos são aqueles discípulos que foram escolhidos dentre essa centena, ou mais de uma centena, tanto de homens como de mulheres, para serem os líderes dos demais discípulos, depois de terem sido treinados, e para continuar o ministério de Jesus após sua ascensão aos céus. Apóstolos, portanto, literalmente significa o termo, são aqueles que Jesus, dos seus discípulos, são enviados, e é isso que significa apóstolo, os enviados, aqueles que receberam da parte de Cristo a ordenação e a autorização para serem como testemunhas dele, pregadores do Evangelho. E é por isso que não existem mais apóstolos, porque só havia apóstolos dos discípulos originais de Jesus. Eles então o seguem como apóstolo, e diz o verso 22, melhor dizendo, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E nós entendemos como eles deixaram o pai, não que o abandonaram, não abandonaram o pobre Zebedeu, mas eles deixaram o convívio e a empresa comum de pesca que tinham com aquele seu pai. Como podemos então, queridos irmãos, aplicar este texto que nos fala do segundo fundamento, podemos assim dizer, do ministério de Cristo, que é o discipulado? Em primeiro lugar, queridos irmãos, Cristo, ele chama todos aqueles que se arrependem a segui-lo como seus alunos, a aprenderem dele, que é manso e humilde de coração, para assim encontrarmos descanso para a nossa alma. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não se tornou um discípulo de Jesus, arrependendo dos seus pecados, crendo que Ele te perdoou de todos os seus pecados por ter morrido aquela morte terrível na cruz do Calvário, você não tem entrada no reino dos céus. O único caminho é Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele declara, eu sou a porta das ovelhas. Somente por Ele, queridos irmãos, temos acesso ao reino dos céus. E a única maneira de irmos até Jesus é pelo arrependimento, pela fé, pela conversão e a partir daí, pelo discipulado. Jesus não nos chama simpatizantes, Jesus chama seguidores. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele quer discípulos. Simpatizantes não entrarão no reino. Simpatizantes ficarão fora, onde haverá choro e ranger de dentes. A segunda aplicação que podemos aprender é que o nosso Senhor, como o nosso mestre, Ele é manso, Ele é paciente, Ele é bondoso. Aqueles homens que andaram com Ele por 1 ano, que viram tantas maravilhas, que ouviram coisas extraordinárias e que fraquejaram, eles não sofreram reprimenda, mas eles foram pelo exemplo atraídos. Jesus está nos atraindo nesta noite, meus irmãos. Aqueles que já têm um compromisso com Ele, mas andam desanimados, estão vacilando em sua caminhada, não têm perseverado na jornada, têm tido uma vida de oração fraca, não têm lido a Bíblia, não têm falado das bênçãos do Senhor, têm se dedicado muito mais a pescar peixes do que a pescar homens, têm se focado nos interesses deste mundo, ao invés de fitarem os seus olhos nas coisas celestiais. Jesus te chama hoje. Renove seu compromisso com Ele. Faça como o ousado Pedro. Ajoelhe-se aos pés de Jesus, fala, Senhor, eu sou um pecador. Meus irmãos, é Jesus que te sustenta.
Ele usa o seu trabalho, Ele usa a sua vocação, Ele usa a sua inteligência, mas se Ele não quiser te sustentar, para te provar, você vai trabalhar a noite inteira e não vai pegar um peixe. É Ele que te mantém. É Ele que é o autor da vida e o autor e consumador da fé. Ele nos chama, e a única maneira de respondermos de forma correta a esse chamado é falarmos: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto a deixar tudo. E mesmo que eu tenha percalços neste caminho, a cada tropeço, a cada desânimo, a cada derrota, eu me voltarei para o Senhor em arrependimento. Eu me voltarei para o Senhor em fé, e o Senhor novamente haverá de me chamar, porque Ele persevera em chamar as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E por fim, meus irmãos, quando lemos na Bíblia o que acontece principalmente após a ressurreição de Cristo, sobre estes homens, Tiago, que foi decapitado a mando de Herodes, Pedro, que deu um testemunho eloquente a respeito de Jesus, João, este grande apóstolo amado, que teve tantas experiências tremendas com o Senhor, que recebeu a revelação do próprio Cristo glorificado na ilha de Patmos, a revelação do Apocalipse. Nós nos sentimos pequenos diante destes homens, mas, meus irmãos, eles são tão pequenos como nós. Quem os fez grande foi Cristo, que perseverou em capacitá-los com seu poder, com a sua glória, com seu Espírito. É Cristo que nos faz grande, é Cristo que nos faz vencer, é Cristo que nos faz triunfar, é Cristo que nos mantém firmes em nossas resoluções, em nossos caminhos. Somente Ele que nos chama pode também nos capacitar a atendermos a esse chamado. Saiba disto. Não olhe para a vida destes grandes homens de Deus para se sentir diminuído ou constrangido, mas olhe para a vida destes grandes homens de Deus e mulheres de Deus para ver o Deus grandioso a quem eles serviam, e este Deus é Jesus, que os chamou, que os capacitou. Homens cheios de fraquezas, como Gideão, como Moisés, que era gago e temia apresentar-se a Faraó, mas que por aquele que os vocacionou, se fizeram fortes, poderosos nas mãos de Deus. Deus nos capacita a atendermos o seu chamado. Quantas vezes limitamos a obra de Deus em nossa vida pela incredulidade, não pela incapacidade. Porque incapacidade, eu quero te dar essa notícia, você tem, você é incapaz. Nenhum de nós por si mesmo é capaz. Mas se crermos e ouvirmos esse chamado, e crermos naquele que chama, Ele nos dará condições para o seguirmos. Não foi assim com Josué? Josué, tão somente ser forte, ser corajoso, ouve as minhas palavras, medita nelas, segue o que eu estou te dizendo, e você será bem-sucedido, e você conquistará a terra que eu te mandei conquistar. Não te mandei eu, Josué? Ser forte, Josué. Não é Cristo que nos chama, meus irmãos? Sejamos fortes por aquele que nos chamou, pelo poder dele, perseveremos, sigamos a Jesus.